Olá, pessoas, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos aqui na página do Núcleo Assistencial Espírita Frei Henrique. Vamos então nos conectando, vamos chegando, né, na nossa palestra de hoje, né? Sejam todos bem-vindos. Quem está me ouvindo, né, deixa aqui uma mensagem de boa tarde para nós. Eu vou apresentar então o nosso palestrante de hoje. Vou convidá-lo aqui já para fazer parte da nossa transmissão, né? Então, seja bem-vinda a Pati, seja bem-vinda a Lilian, né? As pessoas que estão nos acompanhando, a todos que estão se conectando aqui na página do Núcleo Assistencial Espírita Frei Henrique. Então, estamos aqui já trazendo o nosso palestrante, né? Vou dar um destaque aqui nele para que todo mundo conheça aqui, ó. Olha só que. Opa, deixa eu. Vamos dar um destaque aqui para o nosso palestrante aqui, ó. Esse é o Alexandre Caldini, para quem não Boa tarde, conhece. pessoal. Olá, Pati, Lilian, Luciana, Valdirene, Nádia, Jaqueline, todo mundo que está entrando aí. Muito boa tarde. Estamos juntos aí para conversar um pouquinho. Muito obrigado pelo convite aí, Wellington. Eu gosto muito dos livros, né, do Alexandre. Gosto muito da maneira que ele se apresenta. Ele fala que ele já foi muita coisa nas vidas anteriores e que em todas as encarnações que ele teve, ao final dela, ele acabou morrendo. E que talvez no final desta aqui também aconteça a mesma coisa, né? Que ao final dessa ele também venha a desencarnar, venha a morrer. As Então, chances são grandes, né, Wellington? é verdade. E aí ele escreveu livros sobre a vida e o espiritismo e a morte e o espiritismo. Não é isso, Alexandre? Isso, exatamente. Tem a vida ou a morte na visão do espiritismo e tem o espiritismo também. Essa turma aqui, ó. A vida na visão do espiritismo, a morte na visão do espiritismo. São dois publicados pela Sextante. E tem o mais antiguinho, que é o Espiritismo, esse da Bela Editora. Dois da Sextante e um da Bela Editora. Esses livros, que é bacana, gente, aqui 100% dos direitos autorais foram doados para as casas André Luiz, aqui de São Paulo, que cuidam de perto de 2.000 pessoas com deficiência intelectual grave. Então, a hora que você compra, você está ajudando o povo lá, já deu um dinheiro bom para eles. Fico bem feliz por isso, Wellington. E já que nós falamos da Casa André Luiz, então antes da gente fazer aqui a nossa prece e iniciar a transmissão, deixa eu pegar um material bacana aqui, que a gente tem aqui. Pronto, achei, compartilhar áudio. Eu vou colocar um vídeo aqui para gente sobre os trabalhos da Casa André Luiz. É uma casa que o nosso querido Alexandre ajuda e nesse momento de pandemia está passando por algumas necessidades e a gente vai publicar um pouquinho esse vídeo para todos conhecerem. Angelita, o que você está sentindo falta por conta do coronavírus? Hoje eu vou trabalhar na cozinha. E ver minha mãe, visitar, ir pra casa, o shopping, ver meus amigos, que não pode abraçar agora. Alô, eu sou Alexandre Caldini e eu queria fazer uma pergunta a você. Como é que está sendo esse período aí de isolamento social? Como é que está sendo para você, para sua cabeça, para o seu coração? E se eu te contar que eu conheço gente que está não há 15 ou 20 dias ou 30 dias, mas que está há 30, 35, 40, 50, 60 até anos em relativo isolamento social. São quase 600 pessoas, todas juntas numa casa, convivendo esses anos todos. Sabe de quem é que eu estou falando? Dos internos das casas André Luiz. São 553 pacientes com severa deficiência intelectual e, por vezes, deficiência motora também. Gente que está ali desde o seu nascimento. E a maioria deles, vários, tem mais de 60 anos de idade. Ali, eles recebem todo o cuidado que necessitam. São atendidos por equipes de profissionais competentes e dedicados, como médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, dentistas, enfermeiros, cuidadores e uma série de outros profissionais.
Além desses quase 600 pacientes que ficam internados, moram nas casas André Luiz, eles atendem mais 1.200 pessoas, o dobro, né? Mais 1.200 pessoas nos ambulatórios. E tudo sempre de graça. Os números das casas André Luiz são impressionantes. Só de atendimento médico, ano passado, em 2019, foram quase 46 mil atendimentos médicos. Se a gente for falar de atendimento odontológico, 13 mil. 11.950 sessões de fisioterapia. 17.900, quase 18 mil sessões de fonoaudiologia. Para atender todo esse pessoal, são 1.830 funcionários. É mais que muita empresa, né? Acaba sendo uma grande empresa, na verdade. Mas eu te conto tudo isso por uma razão muito importante. Nós precisamos da sua ajuda. Você imagina, essa estrutura gigantesca desse jeito precisa de recursos para manter. É muito remédio para comprar, muito alimento para cozinhar, muita roupa para lavar, muita fralda para trocar. E eu repito, é importante, tudo ali é de graça, não se paga um centavo por isso tudo. Se você puder, por favor, contribua, colabore agora, já, repito, nesse momento, não dá para esperar, com o que você puder. Aqui embaixo, você vai ver as contas dos bancos onde você pode depositar sua contribuição. E eu quero fazer um pedido a você. Talvez você vá depositar R$10, 20, 30, 50, 100, mais se você puder e quiser. E vou pedir mais um favor, se você puder, além dessa doação, clica ali no botãozinho que tem no seu banco, que fala doação reincidente, né? Que você todo mês paga a mesma quantia mais uma vez. Alguma coisa que não vai lhe fazer falta, que não vai fazer tanta diferença no seu orçamento, mas que fará enorme diferença para os 600 que lá vivem. Aliás, é muito mais que 600. Se você considerar aquele número que nós pensamos agora há pouco, 600 internos, 1.200 que passam pelo ambulatório, mais 1.800 pessoas que são profissionais. Cada profissional, digamos, tenha 4 pessoas na família, você está ajudando aí mais de 10 mil pessoas. Então, 10 mil vozes se juntam agora comigo aqui, dizendo a você muito obrigado. E mais um favor, se puder. Se você achou que vale a pena, se você achou que é uma causa nobre, se você achou que é confiável, por favor, repasse esse vídeo para os seus amigos. Isso aí, Wellington. Muito obrigado. Que bom. Eu vou deixar aqui, eu vou compartilhar, Alexandre, uma reportagem que você deu para a revista, para a Folha de São Paulo, falando sobre este momento. Eu acabei de deixar nos comentários essa entrevista, então, sobre na Folha de São Paulo, falando Legal. desse André Luiz. Eu também estou copiando este vídeo que a gente acabou de assistir, e eu também estou deixando ele aqui nos comentários, né, para que as pessoas possam acessar, né, e repassar aí esse conteúdo para todas as demais pessoas. E uma coisa Agradeço muito. que a gente poderia todo mundo fazer neste momento, eu vou entrar aqui no Facebook da página Frei Henrique e eu vou, neste momento, copiar o link desta transmissão também aqui nos comentários. E aí todo mundo que pegar esse link e compartilhar esse link na sua tela no Facebook, a gente vai conseguir atingir muito mais pessoas, né, nesse exato momento. Então, deixa eu só copiar aqui o link para que a gente... Enquanto você vai fazendo isso, eu queria comentar. Primeiro, agradecer a você, Wellington, a oportunidade e passar... Fazer uma bela transmissão, uma bela palestra na tarde de hoje, né, e alcançar mais pessoas. Então... foram muitas coisas abertas aqui agora, minha internet está meio... Wellington, me ouve? Não, você está me ouvindo? Mas a gente já volta. Acho que não. Wellington, me ouve? Estou te ouvindo agora. Ah, legal. Não, eu queria aproveitar, só primeiro agradecer a você a oportunidade de colocar esse vídeo das Casas André Luiz e dizer a todo mundo que me assiste, toda vez que eu assisto vídeo, vocês podem imaginar, já assisti 250 mil vezes, né? Primeiro, quando eu fiz o
vídeo, depois na edição, aprovando, mudando e tal, e assisti inúmeras vezes. Toda vez me emociona. E é uma emoção bacana, é uma emoção positiva. Você pode achar, mas é triste, as pessoas estão ali, vários têm deficiências físicas, tortos, né? Não se alimentam direito sozinhos e tal. Não é. É muito bonito, na verdade. Sempre é uma emoção, e falando me emociona de novo, é uma emoção alegre, agradável, né? Porque é bonita. O trabalho que fazem ali, alguém comentou aqui, que belo trabalho, a Luciana Moreno comentou, que lindo o trabalho das Casas André Luiz. É lindo mesmo, Luciana. Eu recomendo a todos que nos assistem agora, que nos ouvem agora, que ouvirão depois, quando esta live ficar guardada lá no Facebook da casa, que vão até as Casas André Luiz. Agora, na pandemia, naturalmente que não dá, mas quando passar isso aí, visitem. É muito bonito, é impressionantemente grande. As Casas André Luiz têm mais de 70 anos, e aí eu fico pensando como começou, né? O pessoal de um centro espírita, como o que você frequenta, que eu frequento, um centro pequenininho, alguém decidiu, falou, e se a gente fizesse isto? E hoje atende 600 internos que estão lá, alguns há mais de 60 anos, a vida deles é lá, a família deles é lá, e 1.200 que passam no ambulatório todo dia. Então, é um trabalho lindo, e frequentemente, né, amigas e amigos, a gente fica na dúvida de doar algum dinheiro, a gente fala, mas será que esta instituição é séria? Será que aquela é séria? Esta eu visitei e me parece muito séria. E tem 70 anos, muito bem gerida. Então, eu diria, se você tem dúvida, não tenha. Aproveite que é uma instituição que, até onde eu conheço, vale muito a pena. E repito, os direitos autorais dos meus livros espíritas, tanto o A Vida quanto o Espiritismo, estão doados para lá. Né? Então, se você puder, sempre vale a pena. Eu acho chato pedir dinheiro, é uma coisa super deselegante, super desagradável. Dinheiro e espiritismo não combina, mas nesse caso, eu acho que é uma boa combinação, acho que vale a pena. Então, muito obrigado, Wellington, pela oportunidade, em nome das Casas André Luiz. Até mesmo porque a gente fala assim, né, que a gente tem que dar de graça o que de graça a gente recebeu, né? Mas, infelizmente, os tratamentos não são de graças, né? Tem que comprar remédio, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar salário dos funcionários. E aí a gente, né, precisa da colaboração das pessoas, sim. Tem até um comentário bacana aqui, ó. A Vera Lúcia Castro dizendo assim, é uma casa muito séria mesmo, eu conheço, né, as Casas André Luiz. Então, reforçando aqui um pouco do que você disse. Então, vamos lá fazer a nossa prece, iniciar a nossa palestra, a nossa transmissão. Então, vamos elevando neste momento os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Ele por mais este dia, nesta jornada evolutiva, pedindo todo o amparo e toda a proteção divina para todos os profissionais da saúde, para todas as pessoas da linha de frente, para todos os trabalhadores dos essenciais que estão aí trabalhando nessa pandemia, as pessoas do supermercado, dos postos de gasolina, das farmácias, pedindo também o amparo e a proteção para todas as pessoas que estão nas nossas casas, dos nossos lares, para as pessoas que estão hospitalizadas, para os enfermos, para todos os pacientes e voluntários e trabalhadores das Casas André Luiz, e para que o nosso palestrante também tenha bom êxito em transmitir os teus ensinamentos na tarde de hoje. Então, com a prece que o nosso mestre nos ensinou, abrimos os trabalhos de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Eu vou sair aqui, eu vou colocar então o teu PowerPoint na tela, eu vou sumir e fica aí à vontade, qualquer coisa eu volto aí para a gente conversar, tá bom? Boa palestra. Combinado, muito obrigado. Obrigado. Bom, primeiro, mais uma vez agradecendo ao Wellington, agradecendo a casa, né, esta oportunidade de estar junto aqui de vocês hoje. E eu vejo aqui, estava olhando as pessoas, caramba, só tem moças aqui, não tem um rapaz, será? Ou pelo menos os comentários são apenas femininos. Então, meninas, muito obrigado que estão aí prestigiando. Vamos ver se aparece algum rapaz ali. Por enquanto, eu estou vendo só mulheres ali. Mas espírito é espírito, tá certo? Às vezes está encarnado como homem, às vezes como mulher, mas somos espíritos. E que bom que vocês estão aí comigo. Muito obrigado pelo prestígio. Bom, o raciocínio hoje é falar sobre a pandemia e o espiritismo. Ai, e agora, hein? Como é que você está? Como é que você está se sentindo aí? Está bem com a pandemia? Está tranquila? Está sossegada? Está compreendendo o que é isso? Está conseguindo tirar algum proveito dessa experiência? Sim ou não? É isso que nós vamos dar uma olhadinha hoje. E você vê aí na tela, eu vou me basear, minha fala, vou me basear no Livro dos Espíritos, no capítulo VI, né, o capítulo 6,
na Gênesis, capítulo 15, 16 a 18, e no Evangelho, capítulo 3. Tá? Então, baseando sempre aqui na obra de Kardec, maravilhosa obra de Kardec, que eu recomendo. Imagino que vocês todos estão estudando Kardec, mas não deixemos de estudar Kardec nunca. Eu acho, na minha opinião, não precisa mais nada. Eu sou autor, escrevi livros, mas Kardec arrebenta, né? Eu estou há 30 anos estudando as obras básicas do Espiritismo, e a cada momento eu falo, nossa, que legal, nossa, que interessante, isso não tinha pensado, sempre tem novidade. Então, Kardec, Kardec, Kardec. Vamos lá? Passando o primeiro slide, tchum. Não está passando o primeiro slide. Não está passando o primeiro slide. Acho que eu tenho que sair desta tela. Espera só um pouquinho. O que eu preciso fazer? Só um segundo, que acho que eu pus no lugar errado aqui, pessoal. Um segundinho aí. Passou para vocês agora aí? Sim ou não, Wellington? Eu não consigo mais vê-los agora. Preciso que você me dê um toque, Wellington. Passou? Passou. Ótimo, então tá bom. Então, a pandemia. Gente, será que é o fim do mundo? Será que é obra do diabo? Será que é castigo de Deus? Deus quis castigar a humanidade? Será que é um período de mudança da qualidade da Terra, como fala o Espiritismo? Nós vamos ver isso. Será que é o expurgo, onde os maus serão expulsos deste planeta? O que será que é a pandemia, né? O que a gente pode aprender com a pandemia? Como é que a gente pode manter a esperança e a fé durante esse momento de exclusão dita social? Eu aprendi outro dia que acho que não é social, uma exclusão física. Você está longe das pessoas que ama, mas não está excluído socialmente, né? Prova que nós estamos conversando aqui por intermédio da tecnologia, né? Como é que a gente pode compreender quem está morrendo nesse momento, e vários estão, talvez algum de sua família já tenha falecido pelo Covid-19? O que a gente pode fazer já, agora, nesse instante, pelo bem da humanidade, pelo nosso próprio bem? Como, ou melhor, faz sentido a gente rezar, pedindo a Deus que, pelo amor de Deus, esse bicho daqui, tire esse Covid-19, esse SARS-CoV-2, acabe com a pandemia? Faz sentido a gente pedir isso para Deus, nossas preces? Sim ou não? E o que pode resultar de toda essa história? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, mais uma vez, estou me baseando nos 3 livros básicos aqui da literatura espírita, né? O Livro dos Espíritos, que foi escrito em 1857, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito em 1864, e também na Gênesis, o último capítulo da Gênesis, que eu recomendo todos leiam, é muito interessante, fala exatamente do que está acontecendo agora, o último capítulo da Gênesis, que foi escrita em 1868. Então, notem que o Espiritismo é uma filosofia relativamente jovem, né? Tem 160 e poucos anos. E vejam que eu digo uma filosofia, eu não digo uma religião, porque para mim não é religião. Aliás, Kardec fala que não é religião. Naquele livrinho, O que é Espiritismo? Cadê? Esse aqui, ó. No que é Espiritismo, o Kardec fala claramente ali, nós não somos ateus, mas isso não quer dizer que sejamos religiosos. Isso é importante, vale a pena a gente conversar disso outro dia, hoje eu não vou perder tempo com isso. Mas Espiritismo, segundo Kardec, não é religião. Bom, dentro do Espiritismo, você tem o que você sabe, as 12 leis morais aí, né? Eu não vou ler todas elas, vocês conhecem, lei da adoração, do trabalho, da liberdade e tal. E hoje nós vamos nos concentrar na lei de destruição. Então, por que é que existe destruição, hein, gente? Está certo as coisas serem destruídas, às vezes de uma forma até violenta? O que é que o Espiritismo diz a respeito disso? Aí eu vou ler vários trechos e vou comentar com vocês. Esse aqui é na pergunta 728 e 733, olha ali embaixo, ó, tá vendo aqui? Eu sempre ponho ali a pergunta para você olhar, se você quiser depois. A destruição é uma lei natural? Ele responde o seguinte, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais de destruição é apenas transformação, que tem por objetivo a renovação e a melhora dos seres vivos. É fácil compreender isso, não é? Se nós pensarmos na chuva, a chuva cai, destrói, ela infiltra na terra, vai para os rios, vai para o poço, vem para você beber de novo, evapora, vai para o céu e volta. É tudo transformação, não é destruição. É o que ele fala, transformação. Para quê? Para renovação. E nesse caso, nós vamos ver daqui a pouquinho, melhora dos seres vivos. Somente o corpo é destruído, porque é apenas acessório, e não a parte essencial. O princípio inteligente é indestrutível e se elabora nas diferentes fases, nas diferentes mudanças, nas diferentes metamorfoses que sofre. Vamos ver aí. O corpo é destruído. Isto aqui vai apodrecer, vai virar outras matérias-primas, né? Vai virar, sei lá, terra, vai virar compostos químicos, vai mudar, né? O que é? Ele fala que o corpo é apenas um uso, um acessório, uma roupa, uma ferramenta que nós usamos. Nós quem, hein? Nós espíritos. Lembre, você não tem um espírito, você
é um espírito. O meu espírito não é o seu espírito. Eu sou um espírito. Você não possui um espírito. A escravidão acabou, né? Você é um espírito, que é exatamente o que ele fala. O princípio inteligente é indestrutível. Quem é o princípio inteligente? Sou eu. Espírito. Espírito é o que nós pensamos, como nós agimos, como nós olhamos o mundo, a quantidade de experiências que nós acumulamos, que nos faz ser mais experientes, menos experientes, mais equilibrados, menos equilibrados, mais sábios, mais ignorantes. Isso é você, isso é o espírito, isso é o espírito, é o princípio inteligente que diz Kardec aqui, que é indestrutível. A necessidade de destruição diminui e se reduz entre os homens à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. É por isso que se constata um horror à destruição, crescer com o desenvolvimento intelectual ou moral. Ou seja, os espíritos ditaram tudo isso para Kardec, tá certo? Falaram o seguinte: conforme nós evoluímos, nós precisamos menos destruir. É fácil compreender isso, né? Olha a história da humanidade. Se nós estamos reencarnando, nós fazemos parte dessa história. A história da humanidade, vou lhes dizer, é composta de quê? Invasão. Nossa tribo invade a tribo vizinha. Quando nós invadimos, o que a gente faz? Chega lá, como vai e tal? Coisa nenhuma. A gente chega violento, né? A gente arrasa com tudo lá. A gente prende, a gente tortura, a gente estupra, a gente escraviza e a gente assassina. Só isso, né? Lindo, né? Ou não é essa a história da humanidade? Se essa é a história da humanidade, se nós somos seres reencarnantes, nós participamos disso tudo. Claro, muito provavelmente. A humanidade foi assim. Mas olha o que ele diz aí, ao longo do tempo, conforme a humanidade melhora e evolui, esses costumes bárbaros, essa coisa da destruição, vai ficando cada vez mais relegada, mais suave, menor, né? E você percebe isso claramente. As guerras de hoje são diferentes das guerras do passado. Ainda é uma atrocidade, ainda é um absurdo, mas já tem menos combate físico, já tem menos destruição, é muito mais uma guerra econômica. Eu vou arrasar com você, país inimigo, eu arraso com você via economia. Eu faço um boicote econômico a você, eu proíbo de se exportar e se importar de você. Então, veja, é uma mudança. Não é bom ainda, é bem ruim, mas já é menos destruição. É fácil compreender também se nós pensarmos na alimentação. Cada vez mais cresce os vegetarianos e os veganos. Cada vez mais as novas gerações pensam o que estão ingerindo e comem menos. A obesidade começa a diminuir, né? Quem de nós não sabe que comer demais faz mal? Que comer muito sal, muito açúcar, muita gordura faz mal. Pois é, essas coisas estão mudando. Nós vamos parar de destruir animais, parar de matar vacas, parar de matar frangos, parar de matar porcos, coelhos, tudo, né, para comer. Muita gente não come nem ovo, nem leite, nem queijo, nenhum derivado de nada animal. Outro dia eu li que uma colher de mel leva 20 dias para uma abelha produzir e é o tempo de vida dessa abelha, ou seja, tudo que a abelha fez durante a vida inteira dela, você come numa lambida, né? É meio triste pensar isso, não é? E o que ele fala aqui, com o tempo nós pararemos de destruir, não precisaremos mais. Nós teremos horror à destruição com o crescimento do desenvolvimento intelectual e moral. Isso nos leva a pensar o seguinte: nós, espíritas, podemos ser a favor do armamento? Nós, espíritas, podemos ser a favor da tortura? Nós, espíritas, podemos ser a favor da pena de morte, do linchamento? É bom pensar, né? Acho que não. Nós, espíritas, podemos ser a favor do lucro a qualquer preço que destrói as vidas? Eu sou dono de uma empresa farmacêutica, fabrico um remédio, põe o preço lá em cima para ganhar muito dinheiro, com isso tem gente que não pode usar esse remédio e acaba morrendo com muita dor. Tá certo? É moralmente adequado? E depois eu me digo espírita? Bom repensar, né? Por que o homem teme a morte? Eu falo da morte porque agora a morte está à nossa porta, está batendo à nossa porta, né? 50 mil pessoas já morreram de Covid-19 no Brasil. Isso dado oficial, possivelmente muito mais que isso, né? Por que a gente se assusta com a morte se todos nós sabemos que morreremos? Você que me assiste agora não sabe que vai morrer? Claro que sabe, todos sabemos. A gente faz de conta que não. Deixa eu pegar uma madeira aí, bater na madeira, né? Para isolar. Bobagem, né? A gente sempre acha que o mais velho morrerá antes. A gente sempre acha que o mais doente morrerá antes. Nem sempre. Por vezes o mais jovem morre antes que o mais idoso. Por vezes o mais saudável morre antes que o mais doente, né? Então a morte está todo o tempo à nossa volta. Desde que nós nascemos, está dito que morreremos. E morrer, na visão espírita, não faz mal nenhum. Você vai ver daqui a pouquinho, porque quem morre é o corpo, não é o espírito. Mas vamos ver um pouquinho o que ele diz. Se a destruição é necessária, por que devemos nos preservar? E a resposta é para que a destruição não ocorra antes do tempo. Toda destruição antecipada dificulta o desenvolvimento do princípio inteligente, do espírito. É por isso que Deus nos deu a cada ser a necessidade de viver e de nos reproduzirmos. Por que o homem tem horror instintivo à morte? Pergunta 730 do Livro dos Espíritos. A resposta:
O homem deve procurar prolongar a vida para cumprir sua tarefa. Eis porque Deus lhe deu o instinto de conservação, que o sustenta nas provas. Sem isso, muitas vezes se deixaria levar pelo desencorajamento. Quando um perigo o ameaça, é uma advertência para que aproveite o tempo e a moratória que Deus lhe concede. Vamos olhar isso um pouquinho. Primeiro, se nós devemos prolongar a vida para poder passar por todas as experiências que precisamos passar, e é só para isso que a gente encarna, para passar por experiências e aprender, e nos melhorarmos, e melhorar o nosso relacionamento com todo mundo o tempo todo. Para isso que nós estamos encarnados, então nós precisamos ficar encarnados no tempo que for determinado para aquela encarnação, que nós não sabemos quanto tempo é. Então, a sua obrigação, a minha obrigação, é mantermos o corpo físico na melhor condição possível. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer usar a máscara quando sai de casa. Isso quer dizer o quê? Lavar as mãos quando está toda hora em todo canto, né? Todas essas medidas de segurança que estão sendo ditas pelos cientistas, pela ciência, pela saúde, nós espíritas compreendemos que é necessário. Por quê? Porque devemos prolongar a nossa vida aqui na Terra. Mas olha que interessante a última frase aí. Quando um perigo nos ameaça, existe um perigo nos ameaçando agora, é uma advertência. Para quê? Para que a gente, aproveita o tempo aí, essa moratória, esse tempo a mais que está sendo dado, é assim, cara, tem pouco tempo, vai, se emenda, conserte o que está ruim em você, tente se reconciliar com as pessoas, é para isso que você está aqui. Olha que interessante, não é bacana? É ô rapaz, acorda aí, né? Nós estamos tendo um monte de, menina, rapaz, acorda aí, nós estamos acordados? Flagelos destruidores, o que é isso? São as enchentes, são os deslizamentos de morro, são os desabamentos de prédios, são os incêndios, né, os grandes incêndios, tudo isso são flagelos. E também as chamadas pragas, por exemplo, esta que está acontecendo agora, a pandemia do Covid-19, o SARS-CoV-2. Aí Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 737, por que dos flagelos destruidores? Qual é a resposta? Para fazê-los progredir mais depressa na regeneração moral dos espíritos. Ou seja, vamos, moçada, vocês estão meio com sono? Deixa eu dar uma acordada em vocês aí. Então, não é um castigo divino, é uma ajuda, é uma aceleração. E outro dia alguém me perguntou um negócio tão interessante, o Wellington e amigas e amigos. Alguém falou, mas espera um pouquinho, se está tudo meio caminhando, por que Deus tem pressa? Eu imagino que é o seguinte, não é que Deus tem pressa, mas há um programa, né? Imagina uma empresa. Tem que chegar a matéria-prima numa hora, para entrar na linha de produção numa hora, para sair numa hora, para embalar numa hora, para despachar numa hora, para chegar no ponto de venda numa hora, para chegar até o consumidor na hora seguinte. Tudo está encadeado. Aqui também, provavelmente, há um encadeamento na história da humanidade, e tem um prazo mais ou menos adequado para que a Terra evolua. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Talvez nós estejamos atrasados, então veio, acelera a moçada lá, precisamos andar um pouco mais. Vós julgais somente do ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que ocasionam. Mas esses aborrecimentos são, na maior parte das vezes, necessários para fazer chegar mais rapidamente a uma ordem de coisas melhores e realizar em alguns anos o que exigiria séculos. Olha que interessante. Primeiro, nosso ponto de vista é muito pequenininho. A gente está olhando nós estamos há, 4 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses em pandemia, né? E a gente no desespero. Ele fala, calma, você está olhando um pedacinho, olha a história da humanidade, olha a história do cosmos. Isso não é nada. Tanto que ele chama de aborrecimentos. Tudo isso que ele chama de desespero, para um espírito mais elevado, o cara fala, coitado, esses caras na Terra ficam tão desesperados com essa bobagem. Isso não é nada. Isso é um cisco, né? Mas para que tem isso? Para a gente andar mais depressa e, em alguns anos, avançar o que levaria séculos, ou seja, acelerar o mundo, acelerar a evolução do mundo. Aí a pergunta, mas tá bom, mas tem que ser assim, dá para ser mais suave? O que ele responde, a providência deu a cada um, todos os dias, meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal, ou seja, está à nossa disposição, a gente sabe o que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal. O homem que não tira proveito disso, é preciso castigá-lo em seu orgulho e fazer-lhe sentir a sua fraqueza. Veja, esse castigo não é um castigo divino, horroroso, é no orgulho, falar, bobão, quem que você acha que você é? Tá vendo que você é vulnerável? Que você está de joelhos aí um vírus que é tão pequeno que você não consegue ver nem do microscópio comum, tem que ser microscópio eletrônico, né? Os sofrimentos que sentis por alguns meses ou alguns dias não são nada, são ensinamento para vós e vos servirão no futuro. Quero ver com vocês daqui a pouco, amigas e amigos, que ensinamento é esse. Tem um slide que eu pus agorinha, que acho que ajuda a gente a compreender, está lá no final da apresentação. Mas e a morte? Os corpos, diz a espiritualidade, são apenas trajes. Nas grandes calamidades que destroem os homens, é como se o exército tivesse, durante a guerra, seus trajes estragados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados que com as roupas que usam. Ou seja, o corpo, tanto faz.
Se considerasseis a vida como ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe darias. Ai, 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 olha que interessante isso. Quer dizer, a gente dá muita importância pela vida, tá vivo, o cara tá aqui, é um apego, 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 apego. Peraí, mas, peraí. Então o Espiritismo está falando que tanto faz a vida, então posso me matar? Quem pode? Posso me suicidar? Claro que pode. Só tem consequências, né? Você não deveria precisar, não proíbe de nada. Mas o que ele fala é o seguinte, não está falando de suicídio, está falando o seguinte, a morte do corpo natural já aconteceu em números, você acontecerá outras números. Enquanto você estiver reencarnando, você vai trocar de corpo. E a troca de corpo é a morte. Então isso não tem importância nenhuma em relação ao infinito, que ele fala ali. A gente dá muito peso a isso. Vamos dar menos peso a isso? Menos medo da morte, porque ela não significa nada. Quer a morte chegue por um flagelo, quer por outra causa, não se pode escapar quando a hora é chegada. A única diferença é que nos flagelos parte o maior número ao mesmo tempo. É o que está acontecendo agora, né? 50 mil, vai embora naquela hora. É só essa a diferença. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento, esses flagelos tão terríveis não pareceriam mais que simples tempestades passageiras no destino do mundo. Então, aqui eu queria parar um pouquinho para que nós pensássemos juntos, amigas e amigos. Não estou minimizando o susto. É tudo muito novo. Para nós que estamos agora encarnados, né? Já aconteceu isso lá para trás, aconteceu isso na gripe espanhola, na peste negra. Volta e meia acontece uma coisa dessa. Mas nesse momento é um susto, que as coisas mudaram. Você está tendo que ficar em casa, pôr máscara, lavar a mão, tem que lavar tomate. Quem que lavou tomate com escovinha no passado, né? Então as coisas mudaram muito. Mas ele fala, calma, é só uma tempestade passageira. É olhar amplo, olhar o todo. Se nós conseguirmos, com o tempo, com calma, raciocínio, estudo, pensar a respeito, diminuir a nossa ansiedade, diminuir o nosso medo, ou seja, se formos mais sábios e menos ignorantes com relação a tudo, nós não temeremos a morte, nós não temeremos a dor, a doença, o flagelo, porque tudo é tão pequeno ante o total, né? Ante a espiritualidade, ante o infinito. Mas e a morte prematura, hein? Aquele cara que morre, nós estamos vendo, está morrendo criança agora na Covid-19, está morrendo gente de 30 anos, não é só gente velha. Ele responde o seguinte, habituados a não julgar aquilo que não podeis compreender, para de julgar o que você não sabe. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas capacidades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos rudes sentidos. A verdadeira liberdade está na libertação dos laços corporais. Enquanto estiverdes na terra, estaríeis em cativeiro, você vai estar preso. Alegrai-vos ao invés de vos lamentar, quando Deus vos quiser retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele permaneça aí para sofrer convosco? O que ele está falando? A gente acha isso aqui é maravilhoso, né? E é mesmo lindo. Você olha o céu, as plantas, as pessoas, é uma delícia, né? É muito legal. Mas, por outro lado, você começa a pensar, aqui tem violência, aqui tem estupro, aqui tem assassinato, aqui tem roubo, aqui tem desvio, aqui tem suborno, aqui tem violência contra a mulher, aqui tem pedofilia, aqui tem fome, aqui tem diferença social absurda, né? No Brasil, 6 pessoas, só 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas tem mais dinheiro que mais da metade da população brasileira. 6 tem mais dinheiro que 105 milhões de pessoas. Alguma coisa está muito errada, né? Então, aqui, é o que ele fala, é um vale de misérias. Esse planeta ainda é muito rude, por culpa nossa, né? Nós que estamos aqui encarnados, somos espíritos ainda muito rudes, em começo de evolução. Então, a gente é na porrada, no ganhar do outro, no rasgar o dente. Então, não é um bom lugar para se estar. Quando alguém morre, é só autorização para ir embora. Não precisa mais ficar cumprindo pena nessa prisão chamada Terra. A gente não entende assim. E lamenta quando o outro vai embora. Não deveríamos. Deveríamos achar bom que o outro está indo embora. Vai, muito possivelmente, para um lugar melhor. Aqui não é o bom lugar. Nós que ainda precisamos ficar aqui mais tempo cumprindo uma pena, é que deveríamos nos lamentar. Imagine 2 prisioneiros, né? Um deles, são amigos, ficaram amigos na cadeia. Se gostam mesmo. Um deles vai embora, ganhou liberdade. Oba, tá feliz da vida, mas vai embora, tá felicíssimo. Imagine que esse outro aqui começa, não vá, fique, não me deixe, eu preciso de você, não vai embora. Começa a lamentar que você vai ganhar liberdade. É isso que nós fazemos quando a gente quer segurar aqui alguém que está prestes a desencarnar. Ou quando a gente lamenta porque um jovem, por exemplo, morreu, ou mesmo não tão jovem, muita gente lamenta que um avô, uma avó, um pai, uma mãe com 80, 90, mais de 90 anos de idade, se vai. Né? Está na hora de se substituir. Não lamente. Compreenda, ame, agradeça ter vivido junto com essa pessoa. É importante compreender
Morrer não é o fim, morrer não é perder. A gente fala, né, frequentemente, ai, coitado, ele morreu. Ou a gente fala assim, ela lutou tanto contra essa doença e perdeu. Não perdeu nada, gente, nada. No hospital, vence doentes e estropiados, fala o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 3. Numa prisão, vence todas as torpezas e todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes é pálida, fraca e enferma. Pois bem, que se considere a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região doentia, pois ela é, ao mesmo tempo, tudo isso. Então, se compreenderá por que as aflições superam as alegrias aqui na Terra. Não se enviam ao hospital pessoas que estão bem de saúde, nem às casas de correção os que não fizeram mal. Acontece que nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares prazerosos. Tá claro? Ou quer que escreva? Tá escrito já, né? É só a gente se conscientizar disso para parar de lamentar quando alguém desencarna, falece, morre. Mas e os tais dos desencarnes coletivos, hein? Quando um monte de gente pega o mesmo ônibus, vai embora junto. O que é isso? Por que disso? Tem uma causa? Tem uma razão? Vamos ver o que o Espiritismo diz? Os desencarnes coletivos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Os desencarnes coletivos e a evolução da Terra. Bom, o Espiritismo fala o seguinte: existe uma série de mundos habitados no universo. E eles têm estágios, eles estão em estágios de evolução diferentes. Existem os mundos primitivos, muito duros, onde o espírito começa a sua encarnação. E ele é praticamente um animal. Ele está ali pelos instintos. Ele quer comer, transar, se reproduzir, ele quer se proteger contra o ataque do outro, ele quer atacar o outro. É uma guerra. Esses são os mundos primitivos, muito duros, pois ainda o espírito que está ali é muito ignorante. Não sabe da beleza do amor, a vida não tem ainda essa delicadeza. Depois, mundo um pouquinho melhor já, são os mundos de expiações e provas. É onde o espírito já está um pouquinho melhor e ele vem para expiar, para tirar suas faltas, tirar as coisas que ele errou no passado, se redimir dos seus erros. Se ele foi muito arrogante, vem para ser humilde. Se ele foi muito pão duro, vem para ser generoso, e assim por diante. E isso é expiação. E ele vem corrigir o que errou, onde pisou na bola, matou alguém, vem receber aquela pessoa como filho ou filha, por exemplo, né? E prova é diferente. O cara fala, cara, eu estou precisando aprender a ser mais, sei lá, mais sincero, mais honesto e mais delicado. Me manda para lá, para o mundo desse aí, para eu ver se eu consigo. Então, ele pediu uma prova e ele veio para aprender determinadas habilidades que são necessárias à evolução do espírito. Mas, subindo um pouquinho mais na hierarquia dos mundos, na escala hierárquica dos mundos, você tem os mundos regeneradores. Aí já está melhor. Aí a maioria dos espíritos já está dedicado ao bem. Aliás, não tem nenhum dedicado ao mal mais. Eles já compreenderam que o bem é melhor, que o bem importa. Não são perfeitos ainda, longe disso. Mas já estão mais dispostos ao bem. Já não querem o mal do outro, achando que isso será um benefício para si. Ele quer o bem do outro, porque ele sabe que o bem do outro também será um benefício para si. Então, aqui, o bem já prepondera ao mal. É um mundo muito mais tranquilo, muito melhor, muito mais feliz. Mas a coisa continua. A escala vai para os mundos felizes. Aí sim. Aí são espíritos bastante já mais evoluídos, onde a felicidade impera. Por quê? Porque não há mais mal, né? Ninguém é egoísta, ninguém tem ciúme, ninguém é arrogante, ninguém está jogando só para si. Então, ali, a harmonia está por toda parte. Não se engane, isso não quer dizer que está todo mundo sossegado, não é isso, é um mundo bacana, a coisa está rolando, as pessoas estão ativíssimas, ativas no bem, mas é um mundo muito bacana. E tem os mundos melhores que todos, são os mundos celestes ou divinos. Aí só espírito mega blaster bacana, já muito desenvolvido, eu imagino aí a nível Jesus Cristo, né? Essa turma já está nesses mundos celestes ou divinos, né? E é uma escala evolutiva. Onde é que está a Terra? Já passei ali, mas a Terra está nesse número 4, é o mundo de expiação e prova. Veja, a Terra está longe de ser um mundo evoluído, não é o pior ainda, já melhorou um pouquinho, mas está ainda nesse estágio, indo para uma transformação. Diz o Espiritismo que a Terra também se transformará no mundo de regeneração. É uma escala evolutiva. As pessoas evoluem, os espíritos evoluem e os planetas também evoluem. E ele fala o seguinte no capítulo 3 do Evangelho: os espíritos não estão ligados indefinidamente ao mundo e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Ou seja, ninguém pode passar à frente, todo mundo tem que percorrer escadinha, todo mundo. Isso quer dizer que Jesus também começou muito simples e foi evoluindo, todos os espíritos evoluíram, tá certo? Isso quer dizer que nós também chegaremos a um estágio muito evoluído. Pode demorar aí, sei lá, bilênios de anos, sei lá, não sei quanto tempo demora.
Mas depende da gente acelerar o passo, né? Fazer por querer nos melhorarmos. Por que mesmo? Porque é bom. É bom para você. Nós sofreremos menos, saberemos mais. Os problemas deixam de ser tão graves, porque a gente compreende as coisas muito melhor, né? A gente identifica de fato onde está o bem. Sua recompensa é passar para um mundo de ordem mais elevada. Castigo é prolongar sua permanência em um mundo infeliz. Ou pior ainda, ter que reencarnar num mundo ainda mais infeliz que aquele que são forçados a deixar por terem persistido no mal. Então, o que acontece, gente? Quando nós desencarnamos o tempo todo, tá, dá uma avaliadinha, fala, e aí, hein, como é que foi essa encarnação desse cara? Não, ele está progredindo, deixa ele continuar lá, fica na Terra. E aí, hein? Não, ele está progredindo, deixa ele continuar lá. E aí, opa, ele progrediu bastante, pode mudar ele, manda ele para um mundo mais evoluído que a Terra. Dá um refresco pro rapaz aí, coitadinho, ele já caminhou bem, está afim de se melhorar. Opa, foi promovido, que legal, vai para o mundo regeneração, né? Ou o contrário. E aí, hein? Olha, esse cara não sei não, tá patinando, ele não tá querendo evoluir, ele não tá se esforçando. Não, dá mais uma chance, manda pra terra, tá bom, vai pra lá. E agora? Desencarnou de novo? Nada. E agora? Nada. Ó, para falar, queridão, não dá mais. Nós estamos dando chances inúmeras a você. Você não quer se melhorar? Então, querido, você vai para outro mundo, vai para o mundo primitivo. Por quê? Porque a Terra, ou o mundo de expiação e prova, que seja, já está evoluindo e você não está acompanhando, você está ficando para trás. E você está segurando, você está atrapalhando esses caras. Então, eles vão seguir. Você não vai. Você vai passar para um mundo mais atrasado e lá você vai ajudar esse povo a evoluir. Quando você melhorar, você até pode voltar para cá. Agora não, né? Exatamente isso que acontece. Alguns vão para mundos regeneradores, mais felizes, e outros vão para mundos mais atrasados. Nesse sentido, você pode falar, é uma punição? É uma punição. O cara vai sentir um pouco mais na pele, como não vale a pena ficar pisando na bola, ficar arrebentando todo mundo o tempo todo. Lembra que Jesus falou? Há muitas moradas na casa do meu pai? A gente pode duvidar, será que tem vida em outros planetas? Eu mesmo não sei, eu também fico às vezes pensando, mas, cara, vamos só pela lógica. Com tanto mundo no universo, é muito improvável que só essa porcaria desse tamanho, azulzinha, um cisquinho de areia que é a Terra no universo, só aqui teria vida? Improvável, né? Olha aqui, eu peguei no Science Blogs, How many planets are there in the universe? Eles falam que tem 200 bilhões, não de planetas, 200 bilhões de galáxias. E quando você junta os planetas, todas as galáxias, dá 10 a 24ª potência de planetas. Isso equivale a esse numerão aí, ó, 1, 0, 0, 0, 0, 24 vezes o número 0. Isso é o número de planetas só no universo que nós conseguimos observar. Só no universo observável. Imagine no resto, né? Será que só aqui não tem? Só aqui tem vida mesmo? Olha aí, ó, esse numerão. Um zilhãozão de planetas observáveis, é improvável que só na Terra não tenha vida, né? E agora eu peguei, ó, nesses dias, dá uma olhadinha, é recentíssimo, ó. Tá vendo aqui? 17 de junho. Agora, anteontem aí, né? Alguns dias atrás. Deu na BBC, deu em vários outros sites, o seguinte, uns estudos de uns cientistas que calcularam, fizeram um cálculo matemático lá, uma série de coisas, o tempo que a Terra levou para evoluir, o resfriamento da Terra, o tamanho da crosta terrestre e tal, eles chegaram à conclusão que 36 lugares podem ter civilizações apenas na Via Láctea, ou seja, há 32 outros planetas na Via Láctea passíveis de haver vida. Só na Via... Aliás, esse número vai de 36 até 200, é um gap enorme. Só na Via Láctea, imagine no resto, né? Então, de novo, né? Será que nesse monte de planetas só aqui vai ter vida? É muito provável que tenha vida em outros lugares, né? Mas vamos voltar aqui aos desencarnes coletivos. Desencarne coletivo, esses espíritos não vão mais encarnar na Terra? Que responde o Livro dos Espíritos, capítulo 2. A transformação da Terra se fará pela encarnação de espíritos melhores, que formarão nova ordem. Então, os espíritos maus, que a morte vai retirando a cada dia, e aqueles que tentam deter a marcha das coisas, serão excluídos da Terra, porque estariam deslocados homens, os quais perturbariam a felicidade. O que ele está falando aqui? A todo momento, espíritos que estão aqui encarnando. O cara não se emendou? Meu amigo, você não volta mais, vai reencarnar lá no planeta X. Minha amiga, você não volta mais, vai reencarnar no planeta Y. Então, a todo momento está tendo essa separação, né, do tal do joio e do trigo, né? O cara que não está afim, não volta. E no desencarne coletivo, um monte de gente. Por que tira esse pessoal daqui? Porque eles perturbariam a felicidade que a Terra está começando a adquirir. E nessa mudança de qualidade do planeta, de prova e expiação para regeneração, não pode mais ter gente segurando esse caminhar, sabe? Não pode ter mais essas âncoras segurando a gente aqui. Eles irão para mundos novos, menos avançados, desempenhar missões punitivas para o próprio adiantamento seu e de seus irmãos mais atrasados. Ou seja,
tudo é aprendizado. Mas agora você vai para uma escolinha mais fraca, tá? Você não pode mais ficar com essa turma, não. Para que na Terra sejam felizes os homens, é necessário que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, e que somente se dediquem ao bem. Havendo chegado o tempo, grande emigração, saída. Grande emigração se verifica dos que a habitam, dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque, senão, lhe ocasionaria de nova perturbação e confusão, e constituiriam um obstáculo ao progresso. Então está dito, né? Quem não está se emendando, quem não está afim de caminhar, não pode mais reencarnar aqui. Irão espiar o endurecimento de seus corações em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes ao mundo daquela ordem, os quais levarão ao conhecimento que haja adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Isso é interessante, ó. Substituí-lo-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então, você, minha amiga, meu amigo que me ouve agora, as crianças de sua família, seus filhos, seus sobrinhos, essa moçada aí de poucos anos, 10, 12, 15, digamos de 35, alguma coisa assim para trás, 40 para trás, eles são diferentes. Eles já chegam mais prontos, assim, são mais espertos, mais, você fala, nossa, olha como é meu sobrinho, olha como é meu filho, olha como é... Não é seu sobrinho, não é seu filho, não é seu neto. Essas crianças são espíritos já mais avançados, estão vindo para alavancar a Terra para esse novo momento, quando ela passa de prova e expiação para a regeneração. São espíritos mais experientes, mais sábios, menos ignorantes, menos rudes, mais afeitos ao bem, mais afeitos à justiça. Esses caras estão transformando e transformarão a Terra mais rapidamente agora. Basta você ver, por exemplo, pegar o exemplo da Polícia Federal. Umas pessoas, umas menininhas dessa finura, loirinha, que fala fininho, que tem 20 e poucos anos, põe o bandidão na cadeia. Não tem medo. Né? São espíritos que não aceitam o que muitas gerações anteriores aceitavam, né? O suborno é assim mesmo, por isso é todo corrupto. Não. Esse povo não aceita isso e vai mudar a Terra. Mas todos os que morrerem em desencarnes coletivos são espíritos atrasados? Essa pergunta é importante. Eventualmente você tem ou terá na sua família alguém que desencarna agora no Covid-19, ou seja, está desencarnando numa época de desencarne coletivo, quando muitos vão embora ao mesmo tempo. Mas então, pera um pouco, meu pai que morreu agora de Covid-19, minha mãe, meu filho, meu irmão, meu marido, minha mulher, meu namorado, meu namorado, ele não era um espírito atrasado, era. Todo mundo que desencarne coletivo é um espírito atrasado e nunca mais vai encarnar na Terra? O que vocês acham? Sim ou não? Isso sempre me encafifou, para usar uma expressão antiga, né? Eu falava, não é possível que todo mundo que desencarne coletivo, uma queda de um avião, num tsunami, ou agora na pandemia, é espírito atrasado, nunca mais vai reencarnar aqui. Eu entendi errado isso, não. A Gênesis, aquele capítulo que eu recomendei a vocês, capítulo 18, o último capítulo da Gênesis, não deixe de ler, lá explica. Não se deve entender, por meio dessa emigração de espíritos, que sejam expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores, todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão para a Terra. Porquanto muitos há que o são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e exemplos. Nesses, a casca é pior que o cerne. O que ele está falando? Tem gente que parece má, que mas é só faz de conta. Ou ele foi com a turma. Sabe aquele cara que fala assim, vamos invadir aquela chácara lá, roubar goiaba? Vamos! E todo mundo invade e rouba goiaba. A pessoa sabe que é errado invadir uma chácara e roubar goiaba. Mas você vai, porque a turma está indo, né? Esses caras são a casca pior que o cerne. Né? E veja que eu dei um exemplo muito bobinho, roubar goiaba. Nem isso. Um espírito avançado, nada faz errado. Nada. E nós sabemos tudo que é certo e nós sabemos tudo que é errado. A decisão é sempre nossa, né? Mas, enfim, muitos dos espíritos que desencarnam agora não são maus, apenas cederam à tentação, né? Esses têm chance de voltar. Por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura. Ao regressarem, acharão mudadas as coisas, experimentarão a influência de um novo meio em que houverem nascido. Longe de se oporem às novas ideias, constituir-se-ão seus auxiliares. Então, o que acontece? O cara sai meio picaretinha, não é picaretão, picaretinho. Vai lá, vê um monte de coisa, aprende uma coisa, e fala, nossa, não vale a pena ser assim. Quando ele volta, vê tudo mudado. Fala, nossa, a diferença da Terra aqui. Agora as pessoas estão preservando o meio ambiente, agora elas recolhem o lixo da rua, agora elas reciclam o lixo, agora elas não têm mais preconceito com outras pessoas, a cor da pele tanto faz.
o caminho de escolha sexual cada um fez, tanto faz, mudou, né? Tá bacana a Terra. Aí o cara entra e será o auxiliar dessa mudança. Legal, né? Isso é esperança, isso é lógica. Mas tá bom. Por que de tudo isso, né? Essa é a grande pergunta. Essa pandemia, eu sei e tal, mas, caramba, por quê? A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos em seu bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurarão o bem-estar moral. Então tá claro, ó, a Gênese novamente. Bem-estar material nós temos, você tem coisinha para ouvido, tem carro, tem avião, tem um monte de coisa material. Luz elétrica, internet, bárbaro. É importante, muito bom, necessário, mas insuficiente. O que falta, tá aí na tela, ó, bem-estar moral. O que quer dizer isso aqui? A gente agir adequadamente. Não é o outro, é você, sou eu. Eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo mudar a mim mesmo. Se eu quiser melhorar a mim mesmo na moral, eu consigo. Mudar o outro é mais difícil. Eu posso mudar, se eu me modifico, talvez eu enxergando isso, também fique a fim de se modificar. Mas eu tenho que trabalhar a mim mesmo. Lembre-se, você é seu maior amigo. E você é o seu pior inimigo. Para qual dos dois você quer dar força? Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É isso o efeito de do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um estado melhor. Né? Tá claro, é aquela coisa que a pessoa fala, pô, mas cara, eu não sei, tá tudo bem. Eu tenho tudo, viu? Eu tenho uma condição financeira razoável, não me falta nada, graças a Deus. Tenho um trabalho que é bom, legal, faço o que eu gosto. Tenho uma família legal, estou bem até, né? Sei lá, meu casamento é legal, estou com uma pessoa que eu gosto, tenho os filhos, são ótimos, estou bem de saúde, mas não sei, cara, falta alguma coisa. Já viu isso? Já sentiu isso? É isso. É o pressentimento de um estado melhor. Nós queremos mais ainda, melhor ainda, e não é material. As enfermidades, como todos os flagelos, são um estimulante para a inteligência humana, que a impele por força da necessidade a procurar os meios de combater e a descobrir as leis da natureza. Ou seja, cada momento de flagelo como esse agora é para a gente pensar. Não adianta entrar em desespero. Acalme-se. Respire, olhe em volta e pense. E depois que você pensar, pense novamente, e novamente, e novamente. E ouça o outro, e o outro, e o outro. E leia outra coisa, e leia outra coisa. E assista séries legais na Netflix, não só porcaria. Assista coisas que faz você pensar, né? E pense, pense, pense. É isso é a encarnação. A crise penosa, dolorosa, e que arrebata consigo as gerações e as instituições, são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A crise arrebata, leva consigo o quê? Gerações. Sai um monte de gente, vem outra geração. Sai um monte de gente atrasada, um monte de espírito que não está... Vai se corrigir lá vai pensar no cantinho. Não tem uma coisa assim que a gente fala para criança? Vai lá no cantinho pensar no que você fez. É isso. Vai lá no outro planeta mais atrasado pensar no que você não fez. Agora vem aqui, essa moçada está mais avançada. Pode vir. Não, vem cedo. Vocês vão cuidar da Terra aqui. Quero ver. Faz esse negócio levantar. Essa é a troca de geração. Na troca de geração, troca as instituições também. Nós já não somos mais escravocratas. Não pode mais ter escravo. Esse é um exemplo. Né? Muda, mas podia. Há 130 anos você podia ser meu escravo, eu podia ser seu escravo. Eu podia comprar você e separar o pai do filho, o esposo da esposa, né? Vender cada um para um canto. Tanto faz. O Banco do Brasil, há um tempo atrás, financiava a compra de gente. Você pegava empréstimo para comprar um escravo. Olha que loucura. Isso mudou. Isso é a mudança das instituições, né? Democracia, autorismo não, tudo isso vai mudando ao longo do tempo. Respeito à mulher, respeito à diversidade, respeito ao outro, tudo isso é mudança moral que está vindo por aí. Os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo. Podem os referidos períodos ser acompanhados ou precedidos de fenômenos naturais, com flagelos destruidores. Opa, está acontecendo agora, hein? Que não são nem a causa, nem presságios sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. Está aqui a resposta. Não é uma punição divina. O flagelo, esse que nós estamos sofrendo agora, que é a pandemia, não é uma punição de Deus. Não é uma coisa do diabo. Não é acaso. É só uma consequência do movimento geral que opera no mundo físico e no mundo moral. É a mudança natural acontecendo, né? É como uma onda, uma maré. A onda toda varrendo para a praia, oxigenando o mar, levando sujeira, trazendo coisas para o mar. É isso, é uma mudança natural. Prova disso que acontece frequentemente. Então não há nada
que temer nessa história toda. E o que vem por aí, o que vocês acham? Virá um mundo melhor? Acabar o isolamento social. Todos estarmos bem, todos felizes, todos desejando a fraternidade, o bem do outro. Será que vai ser assim? É assim, do dia para a noite? Acho que não. Acho que leva um tempinho, mas vamos ver. A Gênesis, capítulo 18. Tal período que durante entrará a nova fase, né? O pós-pandemia, no nosso caso, marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma certa região, um povo ou uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. O que ele está falando aqui? Está tudo mudando. Dá uma olhada no que está acontecendo hoje. Olha a saída dos exilados, né, da África indo para a Europa, da Síria ali para os países árabes, aqui da Venezuela para o Brasil, da Bolívia para o Brasil, da América Central para os Estados Unidos. Está tendo uma mudança não pequena aí, isso para falar apenas de um fator, né? Olha que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, aquele protesto veemente, muito forte, muito adequado, em relação ao racismo, Black Lives Matter, né? Está acontecendo no mundo todo, começou lá, mas puxou o mundo todo. Uma coisa não é mais uma região só. Essas mudanças afetam o planeta todo. É isso que ele está falando. Vem aí um progresso moral grande. Acho que não é de um dia para o outro, mas já está acontecendo. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada por elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. Ou seja, nós outros, os mais viejos, nós vamos, e a moçada chega, né? E esses mais jovens já vêm com outra visão, uma visão muito melhor. Então, cuidado, você que é mais velha, você que é mais velho, para não ficar se segurando naquelas bobagens que nós achamos e achando que esses caras não sabem nada. Frequentemente o seu filho, frequentemente o seu genro, frequentemente a sua nora, frequentemente o seu neto, o seu sobrinho, os mais jovens, não sempre, mas frequentemente tem traços morais melhores que os nossos. Por quê? Porque é uma geração de espíritos mais desenvolvida. Todos? Não, nem todos, mas pode acontecer. Cuidado para não ficar se segurando nesse mundo que está indo, como ele diz aqui, a passo de gigante, a escória do velho mundo. O espiritismo é firme nas coisas, né? O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como o estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Esse medo que tínhamos no passado de fantasmas, de vampiro, né? Aquela coisa de não passar embaixo de escada, essas crendices, bobagens, né? Jogar sal atrás da porta, essas coisas assim, na esquina da casa. Tudo isso vai embora, porque quanto mais nós soubermos, quanto mais nós nos educarmos, quanto mais sábios e experientes formos, menos bobajada conosco. Esse é o futuro da humanidade. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções, ou seja, vem confronto. Há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. Ou seja, não se assuste com as perturbações, ele fala que são passageiras. Haverá conflito de ideias. Por quê? Imagina as pessoas que estão ganhando muito, mas não é pouco, muito dinheiro com essa confusão toda que está aí. Não estou falando da pandemia, não, também da pandemia. Tem gente ganhando muito dinheiro na pandemia. Esqueça a pandemia por um momento. Esses caras têm margens absurdas, esses caras que lucram muito dinheiro com a bebida, né? Fazendo famílias se destruírem na cachaça, na cerveja. Cerveja acaba com famílias. Esses caras que vendem arma, que não serve para defender, a arma é para atacar, é para matar. Marido mata mulher com arma. Criança se mata brincando com arma. As pessoas se suicidam com arma, né? Esses que fazem foguetes cada vez mais letais, aviões que podem matar uma população inteira com 10 bombas, né? Drones que arrebentam a pessoa lá do céu, você nem vê. Esses que usam inteligência para essas coisas, esses caras não vão deixar a coisa simples. Eles não querem pagar o osso, porque tem dinheiro, muito poder, muito status. Então vai ter sim uma briga, mas é uma luta de ideias, e a perturbação, diz ele na Gênesis, é passageira. Hoje, olha que interessante, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, não são mais vulcões, terremotos, maremotos. Isso também há, mas não é mais isso. São as entranhas da humanidade. É esse embate de ideias que nós estamos vendo nesse momento no Brasil, né? Você é dessa turma ou daquela turma? Você defende isso ou defende aquilo? Esse embate de ideias é para purificação, sair alguns e ficarem outros. Saem os que defendem tudo que é violento, tudo que é contrário ao humanismo, ao cristianismo, tudo que é contrário ao bem. E ficam os que defendem essas coisas brutas, absurdas, os interesses escusos. Esse sai. O Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Isso é bom para a gente não se achar
o rei da cocada preta. Ser espírita não quer dizer nada. Eu acho uma delícia o espiritismo. Estudo me faz um bem danado, espero que faça você também. Mas ser espírita, querida, ser espírita, querido, não garante nada. O que garante é você amadurecer como humanidade, amadurecer o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, de falar, de acolher. Olha que interessante. Em cada criança que nascer agora, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Olha que renovação interessante. Penso que é como um copo d'água, né? A água está suja. Você começa a colocar água limpa, água limpa, água limpa, água limpa, espírito novo, espírito novo, espírito melhor, vai enchendo de água limpa até que toda a água está limpinha. É isso, assim que acontece. Uma troca na qualidade dos espíritos. E qual é o ganho? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, mostrar sua paciência e resignação, a vontade da providência. E até mesmo multiplicam neles os sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não é dominado pelo egoísmo. Estamos vendo isso acontecer agora. Quanta gente está atuando a benefício do outro? É esse o exercício. Compreender melhor. Aqui eu pus algumas coisas, vê se você concorda. Nesse momento da pandemia, eu acho que nós estamos aprendendo algumas coisas. Estamos aprendendo imprevisibilidade. Ninguém podia prever. Nem os caras que fazem as previsões econômicas, tal, não previram nada disso. Todo mundo ficou de joelho a partir de fevereiro. Vulnerabilidade. Não importa quem você seja, você está vulnerável. Teve o caso de dois, na verdade, porta-aviões. Um francês, chamado Charles de Gaulle, e outro americano chamado Theodore Roosevelt. Os dois porta-aviões caríssimos. O americano, o novo porta-avião, está levando 12 bilhões de dólares para desenvolver. Olha o tamanho dessa arma de matar, dessa arma de guerra. Carrega 90, 100 aviões com bombas muito letais dentro. Pois essa arma de guerra ficou de joelho, pediu arrego para um bichinho que você não consegue nem ver, tão pequeno, que é o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19. Né? Então, nós somos todos vulneráveis. Nos aproximou da morte, nós estamos compreendendo melhor a morte, entendendo melhor isso. Nos deu humildade, nós estamos aprendendo, brincando que com a pouca idade, eu posso ter pouca coisa, eu não preciso de tantas roupas, tantos sapatos, tantos carros, tantas coisas, você consegue viver com muito menos, você está vivendo com muito menos na sua casa, você não usa, fica de short o dia inteiro, de pijama, muito parte do tempo. Então, aprendendo o valor do trabalho, quando você precisa agora limpar a sua privada, quando você precisa cozinhar, primeiro a cebola que você corta, que você começa a chorar, você começa a compreender o valor. Quando você limpa a sua privada, você fala, puxa, aquela pessoa lá no escritório que limpa o banheiro, que eu nunca dei bola para ela, tem mérito, né? O valor do corpo, você começa a sentir seu corpo mais. Hoje de manhã eu estava arrumando minha cama e vendo minha mão, né, o gancho para enfiar, para mexer no lençol, estender as articulações, o joelho que abaixa e levanta. Tudo isso é maravilhoso, a gente não presta atenção nessas coisas. A pandemia nos ajuda a aprender essas coisas. O tempo, né? Você ganhou muito tempo não se deslocando até o trabalho e de volta, até o cliente de volta, até o fornecedor e de volta, reuniões improdutivas, conversa fiada, né? Tudo isso é tempo ganho. Você está compreendendo mais o tempo e vendo que passa rápido. Melhor aproveitar. Desmaterialização. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui e eu não estou com vocês, vocês não estão comigo. Não há nada material entre nós. Nós estamos falando via bits and bytes. Bits and bytes, zeros e uns, né? E você me vê, me ouve, eu te vejo, eu te ouço. Então, eu acho que é meio que uma desmaterialização. Curiosa, né? Talvez seja isso. Sustentabilidade. Está dito pelos pesquisadores, está dito pelos cientistas que, vou acender a luz aqui só um minutinho, está dito por eles que esse vírus veio da mata. Nós invadimos a mata, invadimos a floresta, esses vírus estão ali, e há milhões deles no seu habitat. Quando a gente invade a floresta, derruba a floresta, os animais domésticos vão para lá e voltam, ele traz para a gente, para os humanos que não estamos acostumados com esses vírus, essas doenças todas. Então, é melhor sustentabilidade, melhor economizar água, melhor não desmatar, melhor reciclar o lixo, melhor baixar o consumismo, tudo isso nós estamos aprendendo na marra. Estamos aprendendo que esse frisson do trabalho, essa coisa frenética da vida, será que vale a pena? Pense, antes da pandemia, você tomava um café da manhã muito cedo, provavelmente nem conversava com seu filho, com sua filha, com seu marido, com sua mulher, porque era pauleira, né? Ia para o trabalho, seus filhos iam para a escola, passavam um dia no trabalho, trabalhando que nem um louco, que nem uma louca, engolia qualquer coisa naquele restaurante vagabundo ali da esquina, pagava uma grana no restaurante por quilo, não é? Pegava uma fila, voltava para casa super cansado, pegava 2 condições, chegava exausta, era o tempo de tomar um banho, assistir um pouco de televisão, engolir qualquer coisa e capotar. Que vida, hein? Isso é a nossa vida? Vale a pena viver assim? Esse frisson nós estamos repensando, repriorizando. Confiança. No trabalho, no teletrabalho, à distância, estamos aprendendo a confiar no outro. Seu chefe confia em você, você confia no seu subordinado mais do que antes. É por produtividade, não importa para que você vai trabalhar. Produtividade, estamos vendo a desigualdade, já falei disso, muita gente está morrendo, pobre, né, nos estados mais pobres da federação.
Estamos vendo a interconexão, o mundo todo está vulnerável, não adianta um país se isolar, uma hora entra, né? Estamos vendo a fraternidade acontecer, a transparência. Nesse momento a gente vê quem é quem. A gente vê as posições políticas, as posições filosóficas dos políticos, dos empresários. Tem empresários e empresários, tá? A diferença de uns e outros. Você vê a diferença das igrejas, né, das religiões. Tem religiões e religiões, umas agindo assim, outras agindo assado. Você vê a diferença na sua própria família, né? Você tem primos, tios, pais que pensam assim, que pensam assado. Então é hora da transparência. As pessoas se mostram como de fato elas são, e você toma um susto, fala, gente, eu nunca achei que essa pessoa era esse traste, ele ou ela pensa assim mesmo, né? Estamos vendo o nosso atraso, né? Como nós ainda somos muito apegados a tudo. Estamos vendo o relacionamento mudando, você está em casa com a sua família, reaprendendo o relacionamento, está tendo que compreender as pessoas à sua volta. Compreender, lembre-se, é bem melhor do que perdoar, tá certo? Perdoar, entendo que é uma questão meio de arrogância. Você uma pessoa que você, no alto do seu conhecimento, você perdoa uma pessoa. Tudo certo. Eu estava acabando minha bateria. Se não ouvir o Hélio, tudo isso acelerar. Eu perdendo, nós estamos acelerando. Estamos ficando pedindo mais coisa, estamos comprando mais rico. Imagina a educação como é a escola. Você vai ter o seu filho. Mãe. O Alexandre. Mas oi. Alexandre. Pois não. O teu microfone tem problema. Tá. O teu som não tá vindo. Tá, mas você me ouve agora? Quando você tirou tá tudo travado. Aqui agora. Me ouve? Tá me ouvindo? Como que vocês que estão assistindo a palestra estão ouvindo o som? Escreve pra gente aí, por favor. Melhor. E agora, me ouve ou não? A gente está ouvindo, mas está com voz de robô aqui agora. É que está acabando a bateria aqui. Vamos tentar continuar assim? Vamos ver se... Agora melhorou. Agora está perfeito. Tá. Eu não sei quanto tempo a bateria do headphone ouve, mas vamos lá, a gente acelera aqui. Mas, enfim, essa aceleração é o que o Espiritismo fala, é muito mais rápido, né? E o que nós podemos fazer nesse momento? Dá para fazer alguma coisa? É dado ao homem evitar os flagelos? Você acha que sim, você acha que não? Não, né? Muitos dos flagelos são consequências da imprevidência. À medida que adquire conhecimento e experiência, pode preveni-los, não acabar com eles, se souber procurar suas causas. Porém, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos decretos da Previdência. Entre esses flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, é preciso colocar a peste, o que está acontecendo agora, a fome, inundações, intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem encontrou na ciência, no estudo e nas condições higiênicas os meios de neutralizar ou atenuar os desastres. Está mais claro, impossível. Se nós somos espíritos, está dito aqui, a peste, ou seja, a pandemia, é natural, está dito. E a ciência é a saída para a gente atenuar ou neutralizar seus efeitos. Como é que nós podemos agir? O que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência? E quando, aos cuidados de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento da verdadeira caridade por seus semelhantes. Há lugar ao sol para todos, mas com a condição de cada um ter o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos vícios da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Para mim está a resposta aqui, ó. Pergunta 741 e 707. Tem para todo mundo. É só a gente não tomar o que é do outro, né? Eu volto a falar o que a gente falava agora há pouco. A gente toma o mel da abelha, que era da filha da abelha. A gente toma o leite da vaca, que era do bezerro. A gente mata o bezerro para comer a carne. E eu não sou vegetariano e vegano, estou falando isso com culpa no cartório. Mas é repensar um pouco. Essa margem de lucro absurda, quando eu repito, tem mais que metade da população em dinheiro, alguma coisa está errada. É impossível você gastar esse dinheiro todo. Quando as coisas acalmam.
né? Pergunta para vocês. Vale a pena rezar pedindo a Deus que nos ajude, que nos tire dessa pandemia desgraçada, esse horror todo? Sim ou não? Vamos ver o que diz? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Não há lógica em deduzir-se que basta pedir para se obter. A providência sabe o que é melhor para nós, o que é o nosso bem. Se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixa sofrer, tal como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe traga a cura. Então, tá aqui, ó. Não adianta ficar pedindo, Deus, tira, Deus, que bicho horroroso daqui, como se Deus houvesse esquecido da humanidade. Fala, nossa, gente, olha, ai, tem um vírus lá, deixa eu tirar, coitadinho dos meninos, das meninas da Terra. Não é lógico pensar isso, tá certo? Deus rege o universo pelas suas leis. Se isso está acontecendo agora aqui, há uma razão. Qual é a razão? Já vimos tudo aí para trás. É que nós adiantemos nossa mente e tomemos vergonha na cara. Ajamos para o nosso bem, melhora da Terra. Então, Deus está permitindo isso. Então, se eu não posso pedir isso, posso pedir o quê? Pedir que eu compreenda a situação, que eu entenda a situação, que eu olhe ao redor e consiga compreender as pessoas e as coisas, que eu me acalme, para que eu possa agir a benefício de todos, que será também o meu benefício. Não tem lógica. Não é isso que nós devemos pedir o tempo todo. E pedir não é tão importante como fazer, agir, ser. Está tudo na nossa mão. Depende, como sempre dependeu, de cada um de nós. Ajudai-vos e o céu vos ajudará. Deus sempre lhe dará coragem, paciência, resignação, quando a ele se dirigir com confiança, e lhe inspirará os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo. Deus ampara os que se ajudam a si mesmos, mas não aos que tudo esperam de um socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias capacidades. Tá bem, é claro, né, gente? A necessidade real, nossa melhoria. Evangelho, capítulo 27. Vossa prece deve conter o pedido de graças de que tem de necessidade, mas das autênticas necessidades. É inútil pedir ao Senhor para encurtar vossas provas, para vos dar alegrias e riquezas. Rogai-lhe para vos conceder os bens mais preciosos, a paciência, a resignação, a fé, eu diria, a compreensão, acho que é mais importante ainda. Se analisasses honestamente o fundo de vossa consciência, que é a compreensão, encontrarias quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pedi, antes de todas as coisas, a vossa melhoria, e vereis que a imensidão de graças e de consolações se derramarão sobre vós. É tão claro, né, gente? É tão lógico. Está nas nossas mãos, sempre. Sempre esteve. Para os materialistas, os flagelos destruidores são calamidades, carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. É só matança. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, ou seja, o corpo, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não causam o mínimo pavor. Ele lhes compreende o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais por morrerem junto do que por morrerem isolados, dado que, de uma ou de outra forma, isso hão todos sempre de chegar. Ou seja, tanto faz você morrer agora, um monte de gente junto, ou você morrer depois. Você pode morrer hoje à noite, pode, hein? Ou amanhã, ou daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 50 anos, daqui a 90 anos, se você tiver muito pouca idade. Uma hora você vai morrer. Ou melhor, uma hora seu corpo vai morrer. Então, tanto faz se é desencarne coletivo ou não. Encerrando aqui já, pessoal, eu queria perguntar para vocês, depois de tudo nós vimos, quem é o inimigo? Eu ouço muito as pessoas falarem na televisão, no rádio, nos jornais, o inimigo SARS-CoV-2, o inimigo Covid-19, o inimigo, essa pandemia. Será que esse é o inimigo mesmo, hein? Será que isto aqui, essa bolica microscopiquésima, repito, que você não consegue chegar no microscópio óptico, sendo do microscópio eletrônico tão pequena que ela é uma camada de gordurinha, um lipídio com bastante proteína dentro e um RNA. Será que isso, que nem vida tem, hein? Será que isso aí é o inimigo da gente? Será mesmo? Eu acho que não. Acho que o inimigo é este aqui. O inimigo do homem é o homem. Aquela história, o homem é o lobo do homem. Nós somos nosso maior inimigo. Enquanto nós não aprendemos a sermos seres de fato iluminados, que estamos destinados a ser, vamos sofrer. Muito. E se não for essa pandemia, se a gente não se emendar, vem uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, outras coisas, tudo para nos fazer pensar, não, peraí, por que está tendo isso? O que está acontecendo? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? O que eu preciso fazer? Desenvolver inteligência, e me dar moralmente, fraternidade, mais colaboração, menos
menos falar mal do outro, menos maledicência, mais colaboração novamente, mais amor, mais caridade, mais acolhimento, menos julgamento, menos preconceito, mais compreensão. Volto a dizer, eu acho que muito importante, amigas e amigos, é a compreensão. Quando eu compreendo você, quando eu compreendo que você pensa diferente de mim, porque você é um espírito diferente de mim, que você é um espírito com mais ou menos encarnações que eu, que viveu outras experiências e, por consequência, tem um outro lugar, eu posso não concordar, mas eu compreendo que você pensa diferente de mim e está tudo certo. Esse é o caminho. Quem compreende não se ofende. Quem não se ofende não precisa perdoar. Onde não há ofensa, não há agressão. Né? Então, são coisas que a gente sabe, está cansado de saber. Basta agir. Então, eu diria que esse inimigo tem que ser transformado numa versão mais próxima, né? Como Jesus. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Mas veja, ajuda-te, que o céu te ajudará. Conhece-te a ti mesmo e age. É importante a ação. A fé no Espiritismo pressupõe ação. Não é a fé que fica rezando, não é a fé que se isola, é a fé que age. Age em quem? Primeiro em si. Você quer distribuir cobertor na Praça da Sé, sopa para as pessoas de rua, que estão em situação de rua? Perfeito, ótimo, necessário. Padre Júlio Lancelotti de São Paulo, um trabalho maravilhoso, assim. Mas antes disso, será que a gente não tem que se reconciliar com quem está aqui na nossa casa, na nossa volta? Nosso marido, nossa mulher, nosso filho, nosso pai, nossa mãe, nosso cunhado, nossa sogra. E lembrando que Jesus disse, não são os saudáveis que precisam de médico. Repito, não são os saudáveis os que necessitam de médico. Ou seja, nós temos que nos dedicar àquela pessoa doente, àquela pessoa mais complicada, mais dura, é aquele que bebe, é aquele que se endivida, é aquele que é chato, é aquele que acaba com a relação na família, é esse que precisa da nossa compreensão e nosso apoio. Nessas pessoas que a gente deveria agir. Então, amigos e amigas, encerrando aqui, eu diria o seguinte, aproveitemos esse excepcional momento. Nós estamos vivendo agora, eu diria, uma oportunidade histórica maravilhosa. Nós estamos vivendo um momento com a pandemia e o Espiritismo nos esclarece, como sempre faz. O Espiritismo livra você de nada. Não há milagre no Espiritismo. Não há um dízimo que você possa pagar para se livrar de nada. Não adianta pedir a Deus. O que o Espiritismo faz é nos esclarecer. E por meio do esclarecimento, da compreensão, nós deixamos de ser tão ignorantes, tão estúpidos, e passamos a ser mais sábios, mais inteligentes. E compreendendo mais as coisas, podemos agir de forma serena, mais adequada e mais lógica. É isso que o Espiritismo faz por você. E é muito. Então aproveite, estude, não só o Espiritismo, estude a vida, haja, e seguramente você terá feito uma encarnação que vale muito a pena. A vocês todas, amigas e amigos que me acompanharam até aqui, muito obrigado ao Wellington. Eu agora tiro a apresentação e estou aqui super à disposição para conversar com vocês se for o caso. Muito obrigado. Ô Alexandre, está me ouvindo bem? Perfeitamente, Wellington. Temos 3 perguntas aqui que eu queria aproveitar para fazer, né, para a gente encaminhar para o encerramento. Uhum. 2 delas foram feitas pelo Fábio, lá do Rio das Ostras, cidade bonita, né? Olha que a dia nos faz, né? Tão longe nos acompanhando. Ele fez uma pergunta assim, e depois que a gente chega lá no mundo celeste, o que vamos fazer? Boa. Bom, primeiro eu falo assim, para chegar no mundo celeste, queridão, vai demorar muito, né? O que diz o Espiritismo? Os espíritos mais avançados, né, mais experientes, mais sábios, são mais serenos e equilibrados. E acho que essa compreensão, imagino, que levou aos artistas a ilustrarem os anjinhos com asas, né, ou seja, espíritos mais leves, eles volitam, por assim dizer, eles são menos materiais. A representação foi asas, não que eles tenham asas, né, mas eles são mais leves, né, não é fisicamente mais leve, mas também materialmente mais leves. O corpo desses espíritos mais avançados é muito mais sutil que o nosso, o perispírito deles é mais sutil que o nosso. Por isso também dá auréola, aquela luz, quer dizer, já tiraram de si toda a porcaria, tiraram egoísmo, vaidade, orgulho, ódio, maledicência, tudo isso já foi embora, então são mais leves. Esses espíritos mais leves, esses espíritos mais avançados, eles não ficam à toa tocando a vida inteira, o que seria muito enfadonho, né? Imagina. Há sempre uma solidariedade entre os espíritos da humanidade. A humanidade compreende aqui não apenas na Terra, no universo todo. Então, espíritos mais avançados querem trabalhar, e trabalham a benefício dos mais atrasados. A evolução espiritual, eu diria, não é uma escada rolante, onde você senta e fica lá esperando e ela vai te levando. Não. Exige esforço, é uma escada normal, você tem que... passo a passo, vai subindo nessa escada. Quem está acima, dá a mão, ajuda, puxa quem está embaixo. Quem está mais atrasado, outro vem, encarna,
Fala, não, calma, vamos lá, peraí, olha, para de beber, não vamos brigar, peraí, vamos tentar compreender o outro. Essas palavras, essas coisas são espíritos mais avançados tentando ajudar o mais atrasado a evoluir. E ele evolui. Pode demorar mais tempo, menos tempo, mas evolui. Então, respondendo a tua pergunta, quando você chega num ambiente já muito melhor, você não fica à toa, você continua trabalhando. É um trabalho que não cansa, porque não é material, né? É um trabalho prazeroso, porque você está ajudando a humanidade a evoluir. É isso que os espíritos mais avançados fazem. Então, aquela coisa de morreu, ainda bem, né? Agora ele descansou. Não descansou coisa nenhuma. Todos continuamos a trabalhar, mas é um trabalho mais legal, mais prazeroso. Vamos nos educar e auxiliar. Esse é o trabalho que os espíritos têm. Eu costumo até dizer que quando a gente evolui e chega lá no primeiro nível, no planeta feliz, no planeta celeste, a gente pode ser convidado a ser governador espiritual de um planeta como Jesus é do nosso, né? Já pensou? Pode ser, né? Já pensou quanto é dor de cabeça? Acho que não é dor de cabeça, sabe por quê? Porque esses espíritos, isso também é interessante. Tem uma pergunta em algum lugar no livro dos espíritos, fala assim, mas esses espíritos, né, Wellington, aí a pergunta do Fábio, já mais avançados, eles não sofrem, eles não se apenam de ver tanta barbaridade que os espíritos mais atrasados estão cometendo, ou ver a dor do espírito mais atrasado? Fala, não, eles não sofrem, por quê? Porque eles compreendem que isso é necessário, que isso é parte do crescimento. É como uma mãe, um pai que vê uma criancinha que está começando a andar, cai e chora, e daí chora, pai, a mãe não se abala, não levanta e fala, não, já passou, pode continuar. Sabe que isso não é nada, que é uma bobaginha, daqui a pouco a criança está andando, né? Mesma coisa, os espíritos mais avançados compreendem que a gente está atrasado e está tudo certo, eles sabem o processo. Agora, claro, eles gostariam que a gente avançasse o passo. Por quê? Para que soframos menos, né? Só por isso. E o Fábio depois fez uma pergunta assim, né? Existe um tempo mínimo para ficar na erraticidade e depois que a gente encarna, um tempo mínimo para ficar aqui, desencarnar de novo? Existe um tempo entre vida e morte? Não existe. Uma vez, Fábio, Wellington, amigas e amigos, muitos anos atrás, eu estava lá no núcleo que eu frequento, no núcleo 22 de setembro aqui em São Paulo, e naquela época eu participava da chamada desobsessão. O que é a desobsessão? Uma conversa, está ali o encarnado, está ali o dirigente daquele trabalho conversando com uma entidade que está dando comunicação via aquele médium. Lembrando que a entidade não entra no corpo do médium, faz uma ligação mental e utiliza a fonação ou a escrita para poder se comunicar, né? E uma entidade estava conversando com ela ali, qualquer questão, não lembro nem qual era a questão, e ela falou assim, escuta, me conta uma coisa, quem é esse Jesus que vocês falam de Jesus, ou vocês falam de Jesus o tempo todo, quem é Jesus? Eu falei, como assim, cara? Você não sabe quem é Jesus? Não. Aí comecei a conversar, falei, escute, quanto tempo faz você estar desencarnado? Fazia mais de 2000 anos, o cara desencarnou antes de Jesus. Então veja que curioso, o cara estava desencarnado há mais de 2000 anos, nem sei se já encarnou nesse momento, né? Porque para o espírito, quem envelhece é o corpo, ó, tô sem cabelo, tô cabelo branco, o corpo vai ficando uma porcaria, ele vai, né? O que é natural, ele vai se preparando para o desencarne, ele vai perdendo vitalidade, tem que ser assim mesmo, para que na hora do desencarne não haja sobra de vitalidade ali, né? Mas o espírito não, o espírito que é imaterial, tanto faz, 1 milhão de anos, é a mesma coisa que 1 segundo de anos, eu acho, né? Tanto que eles falam frequentemente, vocês estão desesperados com uma coisa tão pequenininha, porque para o espírito, esse tempo de, sei lá, 100 anos é nada, é uma bobagem. Então não há um período mínimo nem máximo. Essa pergunta também vale pelo contrário. Será que o avô que desencarnou há 4 meses pode ser meu neto que está nascendo agora? Não sei. Cada caso é um caso. Há reencarnes muito rápidos também. Não sei se tem uma média, mas não há um padrão. E aí a pergunta da Valdirene, a Valdirene é a dirigente aí do nosso núcleo Frei Henrique, né? E ela pergunta assim, e os políticos nessa pandemia, né? E aí deixa pra gente deixar aqui para você responder, e os políticos nessa pandemia? A gente sabe que ser político é uma coisa muito difícil do ponto de vista espiritual. E nessa pandemia eles estão tendo talvez um grande desafio aí, uma grande missão, né? Bom, Valdirene, primeiro, muito obrigado. Agradeço em seu nome e ao Wellington o acolhimento aí, né? Muito obrigado pela casa me chamar para conversar. Fiquei muito honrado, muito feliz de estar falando com vocês. Muito obrigado. Sucesso à casa, que continue com as suas lives. Eu não sei se nós vamos retomar as presenciais, acredito que sim, né? Não sei quando, mas eu diria que esse caminho aqui de lives tem sido excepcional, porque eu falava no núcleo para 15 pessoas, 15 encarnados, pelo menos, sei lá quantos desencarnados. E hoje, algumas lives, teve uma com mais de 1.300 pessoas com o tempo, né? Então ela fica para sempre, as pessoas podem assistir quando for. Uma pessoa que esteja no Japão pode assistir. Então é muito legal. Então parabéns pela iniciativa, você, Wellington, muito obrigado pelo espaço. Vindo à sua pergunta, os políticos, é uma questão que sempre aparece. Aí eu vou responder uma outra coisa, depois eu entro nos políticos. A outra coisa é o seguinte, espírita,
pode agir politicamente, sim ou não? Eu diria que sim. Ou melhor, vou mudar até a pergunta. Um centro espírita, ali pode ter conversa política, sim ou não? Vou te contar um caso antes. Eu frequentava um centro espírita aqui em São Paulo, antes de ir para o centro que eu frequento há 30 anos. Em determinado momento, o presidente dessa casa começou a fazer um discurso político lá na frente, na minha opinião, absurdo, claramente diferente do que eu acreditava em termos de política, e eu me senti agredido, fui embora e nunca mais voltei. Né? E era uma casa boa até. E aí acabei encontrando esse centro que eu frequento até hoje, que eu adoro. Então eu diria que discurso político partidário, esse é inadequado na casa espírita, porque nem todo mundo que está ali pensa igual do ponto de vista de partido político, né? Então não acho admissível que um dirigente espiritual, um palestrante, um médium, quem seja, use daquele ambiente para falar alguma coisa. Eu vejo líderes espíritas, ou gente que se diz líder espírita, que se acha dono do espiritismo, que é outro absurdo. O espiritismo não tem dono, a beleza do espiritismo é o autogerenciamento. Cada centro espírita cuida de si, isso é maravilhoso. Eu dei palestra em Teresina, em Fortaleza, em Sorocaba, em Boston, nos Estados Unidos, Nova York, tive no centro de Paris, cada centro espírita cuida de si, isso é espetacular. Eu acho muito bom que nós não tenhamos uma estrutura hierárquica, assalariada, um cara que fala, eu sou o dono do espiritismo, eu mando e todo mundo aqui. Não tem isso, e não podemos aceitar isso. Essa não é a estrutura do espiritismo. Mas tem gente que se acha no poder de dizer, nós vamos votar para fulano, este cara é o cara, aquele cara não é o cara. Não devemos fazer isso. Agora, a sua pergunta, né? E os políticos? O Wellington falava, a gente sabe que é uma missão muito pesada dos políticos. Eu acho que é mesmo, mas não apenas. Os empresários têm uma missão muito pesada. Os professores têm uma missão muito pesada. Os médicos têm uma missão muito pesada. Os lixeiros têm uma missão muito pesada. Os policiais também têm. Todos temos, cada um na sua área de atuação. Claro que o político está ali decidindo coisas muito importantes para a nação, então, de fato, é um peso grande. Agora, eu acho que a gente erra um pouco no Brasil ao cair de pau em cima de políticos apenas. Não que não deva. Tem muito político picareta, mau caráter, espírito muito atrasado. Mas também tem político muito bom. Eu conheço vários muito sérios, muito bons, muito éticos, que lá estão. No Senado, na Câmara, nas câmaras municipais. Tem. Né? Tem. Basta você procurar. E não precisa ser espírita não, hein? Vários não são. Dos que eu conheço, a maioria não é. E são bons. Né? Agora, eu diria que a ação política, que não é o político, a ação política é muito importante, e na ação política eu diria que o espírita sim tem que se manifestar. Acho inadmissível, me deixa chocado quando eu ouço, por exemplo, um espírita falando que, não, fulano não é cristão. E daí que não seja cristão? Então o muçulmano, então o judeu, então sei lá, as outras religiões e seitas, e volto a dizer, não acho que o espiritismo seja religião, mas que essas pessoas que não são seguidores de Cristo, não são merecedores, não são espíritos criados por Deus, não são merecedores de amor e respeito? É um absurdo, uma loucura essa. Também acho uma loucura espíritas que defendem o armamento. Comprar arma, sim, porque tem que defender, porque esses bandidos... Aliás, na verdade, acho que devia ter pena de morte. Gente, não compreendeu nada, não estudou nada, não viu nada, não leu Kardec, tá certo? O Kardec fala do duelo, né, que já não existe mais. Então, veja, eu acho que tem posturas políticas, eu não consigo compreender um espírita que abusa da questão do dinheiro, que abusa dos lucros, né? E depois vai no centro espírita tomar passe, vai no centro espírita dar passe, dar palestra. Acho que precisa cuidar. Eu não consigo entender um espírita que seja preconceituoso com relação à etnia, com relação à origem. Se o cara veio do Nordeste, ou veio da Bolívia, ou veio de Portugal, da França, onde seja, né? Eu não consigo entender um espírita que seja preconceituoso com relação à sexualidade de uma pessoa, né? Mas o espírito, o cara nasceu homem, tem que ser homem porque isso foi determinado para aquela encarnação. Fato, de fato, não há erro. Se o cara nasceu homem, aquele espírito nasceu homem para experimentar ser homem. Se nasceu mulher, para experimentar ser mulher. Mas todos temos o livre-arbítrio. Se a pessoa decide, naquela encarnação, nasceu homem, mas sente-se mulher, ou nasceu mulher, sente-se homem, há uma explicação em cima das encarnações. E sempre há o acolhimento e a compreensão. Cada um age como quiser. Perdeu uma oportunidade? Talvez. Mas se ele age no bem, qual o problema? Qual o problema? Um casal de pessoas do mesmo sexo estarem juntos, adotar uma criança, se farão bem aquela criança, se quem sabe seguramente há um compromisso entre esses espíritos, né? Então eu diria que a ação política é muito importante, e nós espíritas devemos sim nos posicionar firmemente a favor do quê? A favor do bem, e o bem está claramente em alguns lugares, não está claramente em outros lugares, é só bater com Cristo, né? Cristo faria isso nessa situação, sim ou não? Vamos lembrar, Cristo disse, amai-vos, repito, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cristo não disse, armai-vos uns aos outros como eu me armei. Não disse. Né? A partir disso, tudo. Né? Amar o outro, está tudo explicado ali. Então é fácil compreender como a gente deveria agir.
Muito obrigado pela pergunta. Microfone aqui. Pronto. Agora sim. Pronto, voltou. É que é muita tecnologia aqui para poder apertar de botão. Dizer, né, só para a gente já caminhar para o encerramento, que, como você disse, que Jesus veio para curar não os sãos, né, mas os doentes. Neste momento ele estaria lá no Senado tomando café, né? Estaria lá na casa da Dinda, né, lá no Exato. Palácio da Alvorada, né? Ele estaria em algum desses lugares tomando café da tarde com algumas dessas pessoas que precisam realmente conhecer o ensinamento do nosso Mestre Jesus, né? E nós todos precisamos, né? Nenhum de nós está livre. Nós todos escorregamos o tempo todo. Tentaria nesses lugares e provavelmente aqui em casa também, né? Porque a gente escorrega pra caramba, a gente faz bobagem pra caramba, né? Não é o outro também, né? Agora, Jesus estaria nesses lugares sempre de boa vontade, firme. Não, isso não pode, não deve, é ruim. Mas eu compreendo, vamos lá, turma, vem aqui, né? Sempre não é no embate, é na compreensão, no acolhimento e na mudança. Compreensão, acolhimento e mudança. É uma forma interessante de agir, né? E para aproveitar, então, Alexandre, agradecer demais aí a tua disponibilidade, com a nossa casa, com todas as pessoas que se conectaram. Então, ó, obrigado, Ana Cristina, obrigado, Lilian, obrigado, Valdirene, obrigado, Érica, obrigado, Luci, obrigado, a Selma, obrigado, a Roseli, a Marilena, a Alice, a Elzira, a Cristiane, né, a Elza e todas as pessoas aqui que se manifestaram, que deixaram mensagens, que participaram conosco desta palestra. Já estão pedindo para você retornar outras vezes, né? E aí nós vamos, né, no futuro voltar a conversar, porque agora a tecnologia nos possibilita. A nossa Nessa casa... encarnação ou na próxima? Nessa encarnação ainda, vocês estão falando para voltar? Com certeza, né? A nossa casa Não sei. pensa, né? Assim, nós devemos voltar às atividades presenciais nos próximos dias, mas as palestras vão continuar acontecendo online durante um bom tempo ainda, e Que depois bom, deve voltar que com bom. isto, né? Alguma coisa mais lá para frente, mas por enquanto só palestras online. E Ótimo. Continue sim. vamos fazer uma prece? Você faz para a gente? Bora, faço lá. Bora. Então, amigas, amigos, com esse sentimento gostoso de aprendizado, né, que o Espiritismo nos educa em tanta coisa tão legal, com essa gratidão, ai, que gostoso compreender um pouquinho mais, nós fechamos nosso olhinho agora e pensamos um pouquinho aqui, fazemos nossa prece. Exatamente em cima do que acabamos de falar. Agradecimento a Deus, à espiritualidade superior, à espiritualidade não superior que nos acompanha, que está à nossa volta também, todos fazem parte do nosso caminhar, de nossa jornada. Agradecemos a Deus por tudo isso, pelas dificuldades que nos educam, pelas oportunidades que nos educam, por vezes travestidas de dificuldade, de problemas, de soluções escondidas. Que nós tenhamos a tranquilidade, que nós possamos nos esforçar para compreender tudo, em todo lugar, a toda volta, que a gente possa olhar as coisas de uma forma mais ampla, além da obviedade, que nós possamos rechaçar as soluções fáceis, as soluções preconceituosas, que nós possamos sempre estar atentos e contribuir para o bem, que nós sejamos, como de fato devemos ser, emissários de Deus agindo aqui neste planeta, nesta terra, enquanto aqui estamos. E assim, agradecidos a Deus, a Jesus, à espiritualidade maior, aos dirigentes da casa espiritual, nós damos a todos uma boa noite, desejando um bom restinho de domingo, uma excelente semana. Que assim seja.